fiquei aqui para falar um pouco sobre a nossa espiritualidade e, como não dizer, comunhão. Vou colocar aqui essa imagem que fala igreja e comunhão. Essa mensagem aí é de Martinho Lutero. O que ele fala aí? Ele fala: somos todos teólogos, como somos todos nós cristãos. Essa frase de Martinho Lutero. O que ele quis dizer aí? Antes no estudo da lição da escola sabatina, o guia do estudo da Bíblia, nesse trimestre, umas semanas passadas, nós vemos que Deus, Ele levanta pessoas num certo momento da vida cristã, religiosa, num certo momento do planeta Terra em si. Existem momentos em que Deus, Ele levanta pessoas e elege essas pessoas. E quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei muito assim, admirado no que esse pastor falou. Ele falou assim: na Bíblia, quando há eleição, há também missão. Então, há muito tempo atrás que Deus vem elegendo e levantando pessoas para que nós possamos ser essas pessoas que até aqui chegamos. E temos que, é como se fosse uma corrida, que cada um pega um bastão e faz a sua parte. Então, o pessoal, as pessoas que foram usadas por Deus no passado, fizeram a sua parte e passaram para a gente. E a Bíblia fala que somos nação eleita, nação santa e nação escolhida, mas não para nós nos vangloriarmos de ser essa nação santa e nação eleita, mas também de ter esse privilégio de ter também essa missão, de ter essa responsabilidade. E aí fala que todos nós, como cristãos, também somos um pouco teólogos em relação à nossa espiritualidade, mas nem sempre é assim. A nossa espiritualidade também tem momentos em que declina, ela cai. E é com esse pensamento que eu faço a primeira pergunta: como melhorar a minha comunhão com Deus? Como melhorar a minha espiritualidade? Eu, Berg, não tenho como medir a sua espiritualidade, mas você sabe como medir, como é que está a sua comunhão com Deus. E eu vou tocar aqui em somente 2 tópicos bastante importantes para melhorarmos, pelo menos de início. Tem vários, mas pelo menos de início, como melhorar a nossa comunhão com Deus. O primeiro ponto está lá na palavra de Deus, em Oséias, capítulo 4, verso 6, que está sendo transmitido aí para você, que diz o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É uma palavra muito forte, né, irmãos? Saber assim, você lendo assim, saber que Deus está falando aqui naquele momento comigo ou com você, e saber que vai existir um momento em que nós seremos ignorados, é uma palavra muito forte. Porque ele fala aqui, ó, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento ele pode ser adquirido através da palavra de Deus. E tem pessoas que não... Eu também me coloco nessas pessoas que, ao ver uma passagem bíblica, eu não entendo. Existem momentos assim. Mas o que a gente pode ter como base e orientação? Em primeiro lugar, orar a Deus, pedindo orientação a Deus e ao Espírito Santo. E felizmente, graças a Deus, estamos em uma organização muito organizada, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que também tem excelentes e milhares de trabalhos e também materiais muito rico em conhecimento, para que a gente não seja destruído por falta desse conhecimento. E é aí que a Bíblia trabalha com isso, e também a igreja, como discipuladora, faz o seu papel. A igreja, como organização,
faz esse papel, adquirindo e nos fornecendo materiais excelentes e riquíssimos. Você pode abrir a qualquer momento agora na Casa Publicadora Brasileira, na Novo Tempo, em qualquer lugar. Lá existe vários estudos bíblicos, várias revistas, vários sermões e não cobra nada. Para que essa igreja está preocupada em discipular para que a gente não seja destruído por falta de conhecimento. Outro ponto importante ele fala que eu também os rejeito como meus sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus. O que o sacerdote faz? O sacerdote, tanto ele é representante para Deus, tanto também para com a humanidade, os homens. E cada um aqui é sacerdote da sua espiritualidade, da sua casa, da igreja, né? E uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Isso é muito forte, saber que a gente, por falta de conhecimento e de rejeitar, isolar a lei de Deus, ele ignorará os nossos filhos, porque um dia a gente vai dormir no Senhor, e quem vai pegar esse bastão serão nossos filhos, as nossas gerações. É como o pastor falou, a igreja discipuladora, ela investe em crianças, ministério infantil, para que nós, como discipuladoras, possamos passar adiante esse bastão para essa nova geração. Então, uma maneira de várias é como melhorar a minha espiritualidade, minha comunhão com Deus, é adquirir esse conhecimento. Que conhecimento é esse? Não é o conhecimento extraordinário, de doutorado, mestrado, PhD, somente o estudo da palavra de Deus. E isso, o pastor já tocou num ponto aqui, naqueles pontos de igreja discipuladora. A gente tem um trabalho aqui, todo sábado, a gente faz uma recapitulação, que é o estudo, é o guia da lição da escola sabatina, que é o guia de estudo da Bíblia. Então, se alguém não adquiriu ainda esse estudo, esse guia, entre em contato com seu professor, para que nós possamos dar um jeito em que nós possamos nos alimentar diariamente, porque esse guia de estudo é mais fácil, é um direcionamento mais fácil para que nós possamos entender a Bíblia, porque é muito diferente eu estudar um tema que está na escola sabatina do que pegar a Bíblia em si e começar a estudar, não é? É um pouco complexo. E a gente estudando a lição da escola sabatina por assuntos que ela vem a cada trimestre, é muito melhor e muito mais fácil. Com certeza vai melhorar a nossa comunhão com Deus através do conhecimento. E esse conhecimento, às vezes a gente passa um pouco batido em relação às atividades do dia a dia. Às vezes a gente começa a folhear ali, lembra dos afazeres, já está tudo atrasado, não, vou fazer isso aqui mais tarde. Quando chega mais tarde tem outros. E ali vai deixando. E quando chega a sexta-feira, o sábado, vamos fazer aqui a presença, como é? Tá, aquelas perguntinhas. Não tem ninguém, não sabe. Ou seja, não deu tempo, né? Então, uma das formas para melhorar a nossa comunhão com Deus é através do estudo da palavra e buscar esse conhecimento, para que a gente não seja destruído e enganado. Uma citação aqui de Ellen White, bem rápido, diz o seguinte: olha, o Senhor nunca exige que creiamos em alguma coisa sem nos dar suficientes provas que fundamentemos nossa fé, sua existência, seu caráter, a veracidade de sua palavra. Baseiam-se todos em testemunhos que falam a nossa razão, e esses testemunhos são abundantes. Todavia, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. Então, realmente, se você quer conhecer a verdade, está aqui. E a igreja, como organização mundial, organizada como ela é, dá instrumentos para que você adquira esse conhecimento.
através de lições e literaturas grandiosas que a gente tem. Está lá em Caminho a Cristo, capítulo 12, página 105. Outra forma de a gente melhorar a nossa comunhão com Deus é através, que está lá em Tiago 5,16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, outra forma de melhorar a nossa comunhão com Deus é através da oração. A oração ela é poderosa para com outras pessoas, ajudar outras pessoas, nos ajudar, nos fortalecer. Então ela é poderosa e eficaz. Quando chega nessa palavra eficaz, é porque já cumpriu um ciclo de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é eu fazer algo com o menor custo e recursos possíveis. Então quando chega na eficácia, é quando eu atinjo a minha meta. Quando eu atinjo a minha meta. E efetividade é quando acontece o programa em si, em todo acontecimento. Então, a oração é poderosa, você orar uns pelos outros. Às vezes, a gente está com tanto problema, tanta dificuldade, que a gente, quando começa a orar pela gente, né? Dá prioridade pela gente. Mas vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que direcionaram sua oração, tiveram direcionamento diferente da sua oração, direcionaram para outras pessoas, se preocuparam com outras pessoas, se preocuparam com a situação do próximo, e com certeza essa oração foi ouvida, porque quando a gente ora pela outra pessoa, se compadece de outra pessoa, essa oração parece que vai repleta de mais poder. E quando a gente faz isso, a gente termina essa oração, a gente termina mais aliviado. Mais aliviado por conta de que nós nos preocupamos com os outros e Deus, com certeza, através dessa oração, Ele nos alivia e nos conforta. Parece assim que a gente recebe logo uma resposta de Deus. Não, sua resposta foi ouvida. Se acalme, mantenha-se firme, procurando conhecimento na minha palavra, que tudo vai dar certo. Particularmente, às vezes eu sinto isso, às vezes eu negligenciava certas orações. Eu pensava logo em mim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, tal e tal. Então vamos fazer o seguinte, estudando a Bíblia e vendo exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas com Deus, elas direcionaram sua oração, mudaram o foco, tiraram o foco de si e mudaram o foco para outras pessoas. Aí sim, aí a vida da pessoa começou a fazer sentido, tá bom? E para que eu possa encerrar aqui, e mais uma vez outra citação de Ellen White em relação à oração diz o seguinte, ó: nosso Pai Celestial está desejoso de derramar sobre nós a plenitude de suas bênçãos. Você já imaginou? Deus está assim, ó, a ponto de derramar várias bênçãos para nós e nós, às vezes, não estamos fazendo a nossa parte, buscando. É nosso privilégio beber livremente da fonte de seu ilimitado amor, como é de admirar. Pois que oremos tão pouco, Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte. É verdade. Há muita relutância da nossa parte para tornar conhecidas a Deus nossas necessidades. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, prontos para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar. E contudo, ora tão pouco, e tão pouca fé exercem. Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, deleitam-se em estar à sua presença, consideram a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio. Então aqui o foco principal aqui, a comunhão com Deus como seu mais alto privilégio. Temos que ter esse privilégio, essa comunhão com Deus, a nossa missão, o nosso mais alto privilégio. Então,
que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com andar sem a luz de seu Espírito, a companhia de sua presença. Está lá também em Caminho a Cristo, capítulo 11, página 94. Eu gosto muito desse verso, que está lá em Atos 9:31, que diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, a igreja, não física, mas cada um de nós, ela tinha paz por todo o canto, por todo o mundo. Mas qual era esse ponto inicial e crucial que crescia? Ela caminhava no temor do Senhor. Então, possamos ter o temor do Senhor, fazendo a nossa parte, buscando a comunhão com Deus, para que nós possamos nos confortar no Espírito Santo. E o crescimento em número é consequência dessa comunhão com Deus, em comunhão com cada um, com Deus, e todos nós nos confortemos no Espírito Santo. Queria agradecer a oportunidade neste momento. Dá tempo de fazer a pergunta ainda? Pronto. Antes de terminar aqui, para fechar com a oração, eu queria só dar um tempinho aqui de 2 minutos, não é isso? Uns 2 minutos aí para que você colocar no papel a partir de agora, como vou melhorar a minha comunhão e espiritualidade com Deus. Coloque agora aí, por favor. Tem no papelzinho aí, espiritualidade. É que devemos estar em constante oração e comunhão com Deus. O resumo. Pronto. Isso mesmo. Graça quer falar. Pedindo sabedoria a Deus, né? Orar mais e dando estudo bíblico, né? Porque a gente, quando está dando estudo bíblico, a gente está aprendendo mais e mais, né? Isso Muito mesmo. Graça falou aí, melhorando a nossa espiritualidade, né? Comunhão. E através do estudo bíblico que vai sendo passado, a gente vai melhorando também a nossa espiritualidade, nossa comunhão. Ok, para finalizar aqui, Berg, a participação, vamos chamar aqui a irmã Janilda. Bem, primeiro do que tudo, nosso devocional todos os dias, estudo da lição da Escola Sabatina, nosso ano bíblico, ou seja, reavivado da palavra, e as madrugadas, levantar de madrugada para ter encontro com Jesus, esse é um ponto poderoso. Isso e mesmo. Também, como disse Graça, se envolver na pregação do Evangelho. Nos fortalece muito, porque quando a gente prega para os outros, a gente se fortifica também com a palavra de Deus. Isso mesmo, aí entra na questão do conhecimento da palavra, né? Quando a gente está ensinando, quando a gente ensina, é porque a gente já aprendeu, né? Muito bem. Bom, pessoal, essa era a minha participação. Obrigado pela participação do pessoal que se dispuseram a falar. Gostaria aqui de terminar com a oração. Posso? Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e que possamos a partir de agora melhorar a nossa comunhão contigo, Senhor, porque só assim nos fortaleceremos mais e mais nessa caminhada difícil. É difícil, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a sua volta. Nos orienta, nos capacita e nos protege de todo mal. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.